Fala galera do YouTube, Diego aqui, bora para a 27ª aula da série de controles para a Bolsa de Valores. Você já assistiu 27 aulas, então você já sabe por que a gente está aqui. E nessa aula a gente vai ver a parte de IPO e subscrição, como a gente está matando todos os eventos aí. Esse daqui, se eu não me engano, vai ser o último que a gente vai fazer. Depois a gente continua a construção das outras macros e a parte de imposto de renda também da nossa planilha. Antes de a gente começar, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e me deixar aqui nos comentários quantas aulas você já assistiu. São 27, você já assistiu quantas? 1, 2, 10, 15, 27? Quero saber quem são as pessoas aí que estão assistindo 27, porque algumas aulas atrás já vi várias pessoas que assistiram todas as aulas da série e isso me deixa muito feliz. Acho muito maneiro mesmo quem está acompanhando tudo, está curtindo o conteúdo. Isso é muito gratificante de verdade. Então se você é um deles, muito obrigado por estar acompanhando tudinho. Ah, e também vale lembrar que se você não está acompanhando todas as aulas, lembra que todas elas estão aqui na descrição do vídeo. Só clicar em baixar a série de controles para a Bolsa de Valores. Está na descrição do vídeo. Clica no link que você vai ter acesso a tudo. Chega de conversinha e bora começar o conteúdo da aula de hoje. Show! Como eu falei, a gente vai ver a parte de IPO e subscrição. IPO e subscrição, o que a gente vai fazer? A gente poderia criar uma nova macrozinha. E agora pensando do jeito que ela está aqui, a gente colocou a macro de bonificação na aba Notas, só que a gente nem usa a aba, a gente nem faz ela na aba Notas, nem tem tanta coisa aqui na aba Notas. A grande maioria dela, das edições, estão aqui na aba Movimentações. Então, duas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa, vou clicar aqui, ó, cliquei. Ctrl X, vou vir aqui em Movimentações, Ctrl V. Ó, vou colocar aqui em cima, opa. Vou vir aqui, Alt, jogar aqui para cima e vou diminuir aqui um pouquinho. Não, tem que ficar daquele tamanho mesmo. Infelizmente ele não vai entrar ali onde eu queria. Então vou jogar ele para cá. Beleza. E vai ficar aqui grandão, bonificação. Beleza. Outra coisa, Alt F11, aba Notas. Ele está no módulo aba Notas. Vou criar um novo módulo. Inserir, módulo. Vou clicar aqui, ó, a aba Movimentações. Duplo clique e vou roubar a macro daqui, ó. Vou selecionar tudo, ó. Bonificação, Ctrl X, aba Movimentações, Ctrl V. Tá aqui, beleza. E tá aqui, ó, Ctrl B, show de bola. Tá aqui a minha macro. Só preciosismo mesmo para deixar ela onde ela deveria estar. A bonificação ela fica aqui. E aí pensando nisso, tanto a parte de IPO como subscrição não tem uma nota de corretagem associada a elas. Então, não faz tanto sentido eu criar uma notinha aqui para elas. Vou deixar aqui em nota de corretagem só o que realmente for nota de corretagem. Então, a gente vai criar uma macro aqui também. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V e vou abrir um pouquinho mais, ó, para cá. Vou copiar a formatação desse botão, ó, que ele tá legalzinho, esse aqui mais escuro. Clica nele, Ctrl, clica, pincel de formatação, vem aqui em movimentações e clica no botão. Ih, não deu certinho. Quando é na mesma aba, isso daqui não tem problema. Ó, Ctrl, pincel, eu posso colocar ele. Ah, ele está rodando a macro. Será que se eu fizer Ctrl e clicar? Não está indo. É porque tem a macro associada ali, então não está dando certo. Vamos pintar ele do nosso jeito mesmo. Ctrl, clica nele, vem aqui no baldinho, vamos deixar ele um pouquinho mais escuro, assim. Assim, esse daqui, deixar aqui branco. Perfeito, já está bem legal assim. E vamos mudar o texto para IPO e subscrição. Beleza, show de bola. Vamos fazer isso daqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, lá na aba Movimentações, IPO, subscrição. Opa, são. E aqui, beleza, Ctrl B, botão direito, atribuir macro, IPO subscrição. Show de bola. O que a gente tem que fazer aqui agora? Pensar quais são as variáveis que a gente precisa perguntar para o usuário para colocar um IPO e uma subscrição. Vamos lá. ID. Eu preciso te perguntar alguma coisa? Não. É só fazer aquela continha que a gente fez na bonificação. Corretora. Precisa. Data. Precisa. Tanto a data pregão quanto a data de liquidação, a gente pode colocar a mesma, tanto em IPO quanto subscrição, que vai ser a data que ele vai cair ali na sua conta. Beleza. Descrição, nome do ativo, a gente tem que perguntar. Tipo, a gente pode perguntar também, porque subscrição pode ser de ação, pode ser de fundo imobiliário e a IPO ali é de ação. Então a gente tem que perguntar o tipo. Quantidade,
tem que perguntar também, porque a gente não tem bola de cristal. E valor total, a gente pergunta, na verdade, o custo unitário. Que aí, com a quantidade multiplicada pelo custo unitário, a gente chega no valor final e não tem taxa nenhum, nem em IPO, nem em subscrição. Então isso daqui fica de boa mesmo. Então vamos fazer essas perguntinhas lá na nossa macro e depois a gente insere todas essas informações aqui. Você vai ver que grande parte dela vai ser muito parecida com a macro de bonificação. E quanto mais a gente vai praticando isso daqui, a gente vai vendo que para adicionar uma funcionalidade é só pegar algo que a gente já sabe e aplicar nesse novo conceitozinho. Então vamos fazer isso. Ó, coisas que a gente vai ter que perguntar. Ativo. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. Qual é ativo em questão? Em questão. Porque pode ser um IPO ou pode ser uma subscrição. Não sei qual que é. Tipo. Qual é o tipo do ativo? Podia ser em questão também. Tipo. Beleza. O que mais? Ó, perguntamos. Ativo, tipo, vamos, corretora e data. Corretora dá para colocar igualzinho. Corretora. Em qual corretora você vai receber esse ativo? Corretora. Beleza. O que mais que a gente precisa? Data. Data. E aqui a gente não pode deixar a variável data dessa forma, porque o próprio VBA já possui uma variável chamada data. Porque data em inglês é data, que significa dados. Então, isso daqui já está utilizado. Então, sempre que a gente for chamar de data, chama de data underline alguma coisa. Então, data move, de data movimentação, data op de operação, alguma coisa do tipo, para não confundir. Input box. Em qual data você vai receber esse ativo? Ou quando você vai receber esse ativo também? Quando? Ou qual dia? O que for melhor. E aqui, por ser data, lembra que a gente tem que fazer cdate. A gente tem que converter para data. E aqui, mesma comparaçãozinha, só tem que lembrar que data não é comparando com vazio, é comparando com zero. E aí você vai vendo que conforme a gente vai fazendo essas macros, tudo isso vai ficando muito mais intuitivo, a gente está mais habituado com isso daqui. É só pegar o que a gente já sabe e colocar nessas novas perguntinhas daqui. Beleza, o que mais? Respondido, tá. Quantidade e custo. Então aqui, ó. QTD igual a... Deixa eu copiar aqui, para ficar mais rápido. QTD igual a... Qual a quantidade desse ativo que você vai receber? Mais zero. Posso somar zero ali no final. E eu sei que isso daqui vai ser um número inteiro. Por quê? Porque a gente não tem quantidades fracionárias no decimal no Brasil. A gente pode comprar 1, 2, 3, 100, 500, 600. O fracionário no Brasil é menor do que 100. Lá fora a gente pode comprar com decimal. Então a gente não tem essa flexibilidade aqui. Então beleza, a gente soma aqui com zero e aqui eu vejo se QTD igual a zero. E aqui, o que mais? Quantidade, custo. Custo unitário. Não vou botar acento. Igual input box. Qual o custo unitário pago por esse ativo? Mais zero. Perfeito. E aqui, if custo unitário igual a zero, then exit sub. Então eu fiz basicamente a mesma coisa 6 vezes aqui para perguntar todas as informações e a gente já tinha feito isso daqui igualzinho também, então não tem muito mistério. E aqui uma outra coisa que eu vou pegar lá da outra macro é isso daqui, ó, linha, Ctrl C e aqui, ó, Ctrl V, eu já te explico o que a gente fez. Linha, tô descobrindo qual que é a última linha da planilha. Então, ó, cheguei lá na última linha, Ctrl C para cima, descobri, 35. Quero preencher a partir da linha mais 1. Linha mais 1, linha mais 1, linha mais 1. E aqui são todas as colunas dessa minha aba. Então, ó, linha mais 1. Descobri a última linha, linha 35. Linha mais 1 é 36. Beleza, vou preencher aqui. O que eu estou fazendo em cada uma dessas linhas daqui? Ó, coluna A,
B, C, D, E, até H, que é a coluna 8. Vamos dizer quais são as informações que vai entrar em cada uma delas. Coluna 1, que seria a coluna A. Vou colocar o meu ID. Qual é a continha que eu faço? Worksheet Function Max, que eu quero pegar o máximo da coluna A, da aba Movimentações, o máximo da coluna B, da Notas Day Trade, e o máximo da coluna B, da aba Notas. Perfeito. Vi o máximo de cada uma delas, o que eu faço? Somo 1, porque o meu ID vai ser o próximo. Show de bola. Corretora. Vou colocar a variável que eu perguntei à corretora. Data, aqui vai ter que ser data move, tanto na data pregão quanto na data liquidação. Perfeito. Ativo, vou colocar ativo. Aqui em ação, que seria a coluna 6, ó, coluna 6, eu vou colocar o tipo, porque não necessariamente é ação. Então eu perguntei isso para o usuário. Então, ó, tipo. Quantidade, a gente chamou de QTD. E aqui, custo unitário não. Aqui, qual é o valor da operação? Se eu estou tanto em um IPO quanto uma subscrição, eu estou ganhando a quantidade, então por isso que aqui a quantidade vem positiva, e o valor pago por todas essas quantidades está saindo da minha conta. Então aqui vai ser menos parênteses. E o que é esse parênteses? Uma multiplicação que eu vou ter que fazer. Quantidade multiplicado pelo custo unitário. Agora, se o meu custo unitário for todo cheio de casa decimal, essa multiplicação não vai ter apenas 2 casas decimais, ela pode ter mais, assim como a gente tinha visto na aula passada na bonificação. Então, para a gente não ter problema com isso daqui, é só a gente fazer aquele arredondamento que a gente faz arredondando para baixo também. Então, ó, worksheet function round down. O parênteses já está aqui, vírgula 0, vírgula 0 não, vírgula 2, desculpa, porque a gente quer 2 casas decimais para ter os centavos. O que eu acabei de falar foi o seguinte, imagina que a quantidade é, sei lá, 25, e o custo unitário que a gente está falando é 15,978, igual esse multiplicado por esse. Repara, olha a quantidade de casa decimal que tem aqui. Eu não vou receber isso daqui na conta da minha corretora, isso não existe. Por quê? Na minha corretora, eu só recebo até os 46 centavos. Então, o que eu tenho que fazer? Arredondar para baixo, vírgula 2 com 2 casas decimais. Aí, repara como é que o número fica com 2 casas decimais. Ele arredondou ali. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo ali. E aqui o menos na frente. Por quê? Tanto IPO quanto subscrição, a gente está comprando esses ativos. Então, o valor sai da nossa conta, o ativo vem para a gente. E aqui eu fiz um pouco diferente do que eu fiz nas outras aulas. Eu mostrei qual a parte operacional, a parte da macro, e agora eu vou explicar um pouquinho sobre o que são esses dois. O IPO é uma sigla para Initial Public Offering, que seria isso aqui, ó. Initial Public Offering, que seria a oferta inicial de ações. Oferta inicial de ações. Por isso que a gente chama de IPO, porque a sigla em português não fica legal. Mas saiba que esse IPO nada mais é do que quando uma empresa qualquer lista suas ações na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, pensa aí na padaria do seu bairro. Ela não tem ações listadas na Bolsa de Valores. Quando ela listar, ou se um dia ela entrar na Bolsa de Valores, ela vai fazer o seu IPO, listando as suas ações lá, que é o que a gente chama de Initial Public Offering, ou oferta inicial de ações, que aí todo mundo pode comprar. Todo mundo, não necessariamente, mas algumas pessoas podem comprar ali. No Brasil, quase todo mundo consegue ali aderir na maioria dos IPOs. Lá fora, isso é um pouco mais segregado. Alguns podem, outros não, é mais instituição que entra em IPO, mas aqui a gente consegue. Então, beleza. Vai que a padaria lá do seu bairro faz um IPO, você quer entrar, você pode muito bem declarar isso aqui. Declarar, mas como registrar isso aqui na sua planilha, clicando na nossa macrozinha. Então, vamos lá. Qual é o nome do ativo em questão? Vamos fazer a nossa padaria. Então, vai ser, ó, PADA 3. Qual é o tipo do ativo? Ação. Em qual corretora você vai receber? ABCD. Quando você vai receber esse ativo? Hoje, 13/04/2021, que é o dia que eu estou gravando. Qual é a quantidade desse ativo que você vai receber? 100 unidades. Qual é o custo unitário? 25,92. Beleza, pronto, tá lá, bonitinho, ele cadastrou para mim. Ticker, corretora, data,
o tipo de ativo, a ação, quantidade e tá lá o valor bonitinho. Então ele fez tudo isso rapidinho para mim lá na nossa macro e para subscrição ele faria da mesma forma, ele lançaria isso daqui pra gente. Se você quiser, você pode incluir um detalhezinho a mais na sua macro, que é colocar aqui do lado uma observação, ou aqui também. Porque se você colocar uma informação aqui, ó, 4, o que ele faz? Ele aumenta a nossa tabela. Se você não quiser fazer isso, você pode vir aqui, ó, e colocar aqui IPO, você pode vir aqui, ou IPO barra subscrição, que aí você vai saber que essa movimentação é um IPO ou uma subscrição. Só que o problema de você colocar do lado de fora é que toda vez que você ordenar essa macrozinha daqui, essa tabela, e ele estiver aqui do lado de fora, ele não vai ser ordenado. Então, se você quiser colocar esse tipo de coisa, eu colocaria aqui, ó, IPO barra subscrição. Isso daqui foi uma sugestão até de vocês nos comentários. Vem aqui e aqui você coloca OBS. E aqui tá lá IPO barra subscrição. Como é que a gente faz para preencher isso daqui automaticamente? Só você vir aqui, ó, Ctrl V, na coluna 9, por ser a macro de IPO subscrição, a gente coloca IPO barra subscrição. A gente pode fazer isso também aonde? Na macro de split, na macro de bonificação, na macro de mudança de ticker. A gente pode fazer isso em vários lugares também. Quer ver como é que seria muito fácil a gente fazer isso? Vamos mudar. Na macro de bonificação. Aqui, por exemplo, ó, na coluna 9, vou colocar lá bonificação. Aqui, ó, mesma coisa, na coluna 9, linha mais 1, bonificação. Qual mais código? Na aba notas, vamos ver. Mudança de ticker. Ó, na aba movimentação, toda vez que ele entrar e colocar um novo ativo, eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte, na 9, coluna 9, mudança de ticker. E o que eu estou colocando entre aspas é sempre a macro que eu estou. Então, ó, essa macro daqui de cima, split in split. Então, ó, movimentações, mesma coisa que eu vou fazer, ó. Ctrl V. Opa, subi demais. Aqui que eu tava. Beleza. 9, colocar split barra in split. Perfeito. Tá lá, tudo bonitinho. Então, agora eu consigo ter um registro de tudo que eu fiz lá na aba movimentações com essas observações que eu estou colocando aqui. E, de novo, foi uma sugestão de vocês que eu li lá nos comentários e eu falei, pode adicionar isso sem problema e tá aqui, adicionado, bonitinho. Última coisa que vale colocar é o seguinte, message box, entre aspas, terminou. Show! Que aí quando termina, não é só acabou e a gente não sabe se terminou ou não. Ele vai te dar uma caixinha de mensagem dizendo que acabou. Então, ele vai colocar lá. Perfeito. E agora um detalhe que você pode estar se perguntando. Quando eu estava falando da macro de split in split, quando eu falei da macro de mudança de ticker, eu tinha levantado uma dúvida de vocês que é, Diego, eu posso fazer isso exclusivamente na aba notas? Eu falei, pode. Mas, para a gente ter tudo bonitinho, na aba notas e também na aba movimentações, vale fazer na aba notas também. Então, as primeiras duas macros que a gente tinha essa possibilidade, eu fiz nas duas, na aba notas e na aba movimentações. As outras duas, eu fiz o quê? Só na aba movimentações e eu deixei elas duas aqui. Lembra lá do detalhezinho que eu tinha falado? Ah, se você fizer ela exclusivamente na aba movimentações, você vai ter que adaptar duas formulazinhas, que são essas aqui, ó, da aba resumo e da aba cotações. Vou te mostrar por quê. Vou aqui, ó, botão direito, reexibir. Dá uma olhada nessa fórmula que pega todos os ativos da aba, todos os ativos que a gente já negociou e traz para a aba resumo. O que ela faz? Ela pega a coluna ticker da aba tabela notas, da tabela notas, que é essa tabela daqui, ó. Opa, cliquei errado. Notas dessa tabela daqui, dessa coluna. E ele joga em qual fórmula? Na fórmula único. Então é como se ele tivesse removido as duplicatas dessa coluna e ele coloca aqui tudo bonitinho para mim. Agora para e pensa o seguinte. Esse ativo aqui, ó, que a gente inventou, PADA 3, que seria a padaria do bairro, ele não está na aba notas. Então repara que ele não apareceu aqui nessa colunazinha. O que eu tenho que fazer então se a minha aba movimentações vai ser a aba mais completa? Eu tenho que puxar essas informações da aba movimentações. Só que qual foi o alerta que eu tinha dado? Repara que
Na coluna de descrição, eu não tenho exclusivamente ativos. Ó, eu tenho aporte ABCD, aporte ABCD. Se eu tivesse retirada, eu teria retirada ABCD aqui também. Se eu tivesse outras categorias, eu também teria outras coisas aqui nessa coluna. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que filtrar essas informações. Eu só posso considerar daqui o que for diferente de aporte e o que for diferente de retirada. Como é que eu faço isso com fórmula? Eu viria aqui, ó. A fórmula seria o seguinte. Aqui eu estou dizendo único dessa tabelinha daqui, ó, com todas as daqueles tickets. O que eu posso fazer? Igual filtro, que é uma formulazinha do Office 365. Se você não tiver o Office 365, lembra que lá na aula 0 da série eu deixei disponível uma planilha com tudo que eu estou fazendo aqui já pronta com o Office antigo. Então, 2013, 2016, 2019 vai funcionar para essas versões aí de vocês. Se você tiver o Office 365, vai dar para fazer dessa forma daqui. Se você não tiver, daqui a pouco eu comento como é que seria sem essa fórmula. Vamos lá. Vou pegar aqui, filtro. Qual é a matriz que eu quero filtrar? Eu quero filtrar essa daqui, ó, movimentações, essa colunazinha daqui, ó, a coluna de descrição. Por que eu estou querendo filtrar ela? Porque aqui, ó, tem coisa que eu não quero. E eu só quero que saia do filtro as linhas que eu quero. Vírgula. Qual é a condição que eu quero? Ou seja, eu só vou colocar as linhas dessa coluna se nessa coluna daqui eu tiver o quê? Aqui que eu insiro a minha condição. E eu posso fazer o seguinte, ó. Essa coluna daqui, ó, é diferente de aporte. O que ele vai fazer? Ele vai ver todas as linhas da coluna que eu peguei aqui de vermelho. Tem aporte? Não considera. Tem aporte? Não considera. Tem aporte? Não. Pode considerar? Pode. E ele vai fazer isso para todas elas. Repara como é que vai ficar. Fecha parênteses, dá Enter. Repara, tenho várias movimentações e eu não tenho nenhum aporte aqui. Agora, nessa fórmula que eu acabei de criar, eu posso vir aqui do lado de fora, ó, único, abro parênteses, fecho parênteses. Que ele vai pegar essa matriz daqui e só vai colocar uma única vez cada ativo. Repara só, uma única vez cada ativo. E repara lá no finalzinho, apareceu o PADA 3, que agora sim está incluindo tudo bonitinho. Beleza. Um outro detalhe. Aqui, onde eu tenho incluir, tá vendo? Eu coloquei uma única condição, que lá tem que ser diferente de aporte. Agora, se eu quisesse que a coluna de tipo fosse diferente de aporte e também fosse diferente de retirada, como é que eu faço? Você tem que fazer o seguinte, ó. Abre um parênteses antes da condição e um parênteses, ó, logo depois de aporte. Beleza. Essa é a minha primeira condição. Se eu der Enter, ó, não mudou nada. Só ficou mais organizadinho, ó. Tá vendo? Daqui de trás, aqui até esse parênteses. É a primeira condição. Ctrl C. Logo depois da primeira condição, eu coloco asterisco para multiplicar. E aí eu dou um Ctrl V por uma segunda condição. E aqui eu coloco o que eu quiser na minha segunda. Então, ó, retirada. Por que eu coloquei um multiplicado pelo outro? Porque é o seguinte, quando eu coloco tabela movimentações tipo diferente de aporte, vou te dizer o que ele faz. Ó. Deu um Enter, não mudou nada, porque a gente não tinha nada retirado lá no movimentações. Mas, ó, movimentações. O que ele tem aqui? Quando eu coloco aquilo lá, tabela movimentações, tipo tem que ser diferente de aporte. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma nova matriz, ó, exatamente desse tamanho, com 33 linhas, escrito o seguinte, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Se a condição for verdadeira, ele vai escrever verdadeiro. Se a condição for falsa, ele vai escrever falso. Quer ver? Seria exatamente isso aqui, ó. Igual isso daqui, ó, diferente de aporte. Repara o que ele faz. Ó, dá um Enter aqui. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. É assim que ele faz dentro da fórmula filtro. Tudo que for falso, ele não vai incluir naquela matriz que a gente queria. Lembra que a gente selecionou essa matriz e falou essa condição? Se aqui for falso, ele não inclui essas linhas. Se aqui for verdadeiro, ele inclui. O que eu falei da outra condição que eu coloquei? Ó? Igual essa coluna, diferente de retirada. Repara, coloco lá, tá tudo verdadeiro. E aí, o que eu faço quando eu multiplico uma pela outra? Ó? Igual essa hashtag multiplicado por essa hashtag. E o que ele vai fazer? Tudo que for falso é 0, tudo que for verdadeiro é 1. 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar sempre 0. Então, se um deles for falso, ele não vai colocar.
Se os dois forem verdadeiros, ele coloca. Se um for falso e o outro não, ó, não vai colocar, não vai colocar. E se os dois forem falsos, ele também não coloca. Então é esse o resultado que ele vai ter lá. E tanto faz se tá 0 ou 1 ou se tá falso e verdadeiro. Ele entende da mesma forma e é assim que funciona a fórmula filtro. Se a gente não tivesse a fórmula filtro, o que a gente teria que fazer? Exatamente isso daqui, só que na mão. Ao invés de a gente escrever simplesmente lá dentro da fórmula, tudo bonitinho, a gente vai ter que criar essas condições para fazer a fórmula filtro. E aí eu vou te mostrar como é que eu fiz isso lá na planilha para as versões mais antigas do Office. E a melhor forma de eu te explicar como utilizar essa fórmula filtro sem ter o Office 365 é em uma aula que eu gravei especificamente para isso há um tempo atrás. Então vou pedir para o pessoal deixar aqui na descrição essa aula, assim que terminar esse vídeo você pode ir lá ver isso daí. Uma outra forma é, com essa planilhazinha daqui. Planilha para controle de ações e imposto de renda para as versões sem o Office 365. Lá na descrição do vídeo, onde tem planilha utilizada nessa aula, você vai ter acesso a todas as planilhas da série e as planilhas prontas também. Essa planilha pronta, sem o Office 365, ela já vai ter isso daqui. Assim que abrir a planilha, você tem que colocar habilitar edição, habilitar macros, e aí você vem aqui, na aba resumo, seleciona isso daqui e bota o botão direito, reexibir. Aí a gente vai chegar aqui. Dá uma olhada na quantidade de coluna que eu tenho antes de começar a tabela. E dá uma olhada nessa quantidade de coluna. Por isso que eu uso as fórmulas do Office 365, porque elas são muito mais eficientes. Eu cheguei no mesmo resultado? Cheguei, mas de forma muito mais trabalhosa, consumindo muito mais espaço e por aí vai. E aqui tem todo o raciocínio que eu fiz. Então você pode ver ou por aqui o raciocínio ou pela aula que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então faz esses dois aí que eu tenho certeza que você vai conseguir construir esse mesmo raciocínio que a gente construiu aqui com essa formulazinha sem ter a fórmula filtro. Então beleza. E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, que eu nem tinha feito nesse caso, é incluir uma outra fórmula para quem tem o Office 365. Classificar. E aqui a gente vem e fecha parênteses. O que ele vai fazer? Colocar em ordem alfabética. Então essas fórmulas matriciais, essas fórmulas dinâmicas são muito maneiras, muito eficientes, vale bastante a pena utilizar. Show! Essa fórmula aqui não muda nada do meu controle. O que eu tenho que fazer? Selecionar toda ela, Ctrl X, e eu vou colocar ela no lugar dessa fórmula daqui. Então a minha nova fórmula matricial daqui vai ser essa. Então o que ele vai fazer? Vai chegar aqui e vai ter todas aquelas lá. Então a PADA está aqui e tem até BBAS3 que não tinha na outra. Vamos ver a fórmula que tem aqui? Ah, beleza. O que ele faz? Procura essa matriz lá na aba tabela, notas e depois me retorna o tipo dela na tabela tipo. O que eu posso fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui. Vou ter que fazer um filtrozinho. Então eu vou procurar por esse ativo na aba movimentações, nessa colunazinha daqui, beleza? E eu vou retornar a informação que estiver nessa coluna daqui. Então, nessa coluna daqui. Beleza. Então, resumidamente, o nosso problema é que eu quero procurar a ação aqui e eu quero retornar essa coluna. Só que essa coluna tem muita informação que eu não quero. O que eu quero fazer, então, no final das contas? Quero limpar essa coluna só com as informações que eu quero. Então, vou voltar aqui para movimentações. Essa coluna tem essas opções, ação, aporte, FII, imposto de renda, ação, imposto de renda, ação day trade, provento, resultado ação day trade. Tem várias informações aqui que eu não quero que apareçam. Aporte, imposto de renda retido na fonte, provento e resultado. Se aparecer qualquer uma dessas 4 palavras, eu não quero listar na minha tabela. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma tabela auxiliar. Quais são vou vir aqui na aba opções e eu vou colocar aqui as minhas opções. Vai ser o seguinte, as palavras que eu não quero que apareçam são aporte, retirada, IRRF, provento, resultado. Se aparecer qualquer uma dessas, eu não quero que aquela linha seja considerada. Então o que eu quero fazer? Usar a fórmula filtro, filtro, vou filtrar essa matrizinha daqui, essa matriz inteira. Se essa matriz aqui, e eu tenho que criar algumas condições para dizer que não podem aparecer aquelas palavras. Se eu fizer o seguinte, diferente de aporte,
a gente já viu que isso funciona. E aqui eu posso até escrever aporte. Ó. Aporte. Por que vai funcionar? Porque aporte está escrito exatamente assim lá na minha planilha. Ó, aporte, aqui você vai ver que não vai aparecer aporte nenhuma vez. Provento também vai funcionar. Então, ó, te mostrei já como é que eu faço isso. Seleciono uma condição. Ctrl C, Ctrl V, provento. Perfeito. Ó, duas já foram. Nem ação, nem aporte, nem provento. Então, ó, retirada. Posso fazer a mesma coisa, porque ele vai entrar exatamente assim, ó. Retirada. Então, ó, esses dois aqui foram e esse aqui foi. Agora, imposto de renda retiro na fonte e resultado é um pouco diferente. Por quê? Ele não pode conter imposto de renda retiro na fonte. Como assim, Diego? Repara, imposto de renda retiro na fonte, ação, é a mesma coisa do que imposto de renda retiro na fonte? Não. Resultado ação é a mesma coisa que resultado? Não. Então, se eu chegar aqui e criar uma condição diferente de resultado, ele não vai funcionar. Por quê? Porque tem que ser exatamente igual ao que está ali. Se eu quiser criar uma condição que contenha o imposto de renda e retiro na fonte, é uma condição bem mais chatinha de fazer. E eu não acho que vale a pena entrar nisso. Então, quais são as nossas opções? Eu criar essa condiçãozinha aqui, ó, venho aqui, crio essa condição para cada caso que eu não quero que apareça aqui na minha tabela. Então é só vir aqui, ó, resultado ação, não pode ter. Resultado ação. O que mais? Não pode ter, veio 2 asteriscos. Não pode ter também resultado ação day trade. O que mais que eu vou fazer aqui? Não pode ter IRRF ação. Não pode ter aqui também, o que mais? Imposto de renda retiro na fonte, IRRF, ação, day trade. Dou Enter lá e repara, ela fica limpinha, não tem problema nenhum aqui nessa minha tabela. E aí, qual que é a única coisa que eu preciso fazer? Vir aqui, ó, ativo, tipo, posso aqui, ó, colocar negrito, posso centralizar aqui todo mundo, e aqui eu posso apagar isso daqui. Quando eu vier aqui na minha procura do resumo, ó, posso vir aqui, PROC-X. Na tabela, notas, a minha matriz que eu vou pesquisar, nada mais vai ser do que essa coluna, e a minha resposta vai ser essa coluna. Então, ele sempre vai procurar aqui e ele sempre vai ter a resposta aqui. Então, ali eu sempre tenho as informações que eu preciso. Nunca vai ter aporte, nunca vai ter retirada, nunca vai ter provento, resultado, essas paradas. Então, ó, tá tudo aqui certinho. Eu sei que foi um passo a mais que a gente teve que fazer, mas lembra que eu falei, se a gente vai criar a macro exclusivamente na aba movimentações, a gente perde essa praticidade que a gente tinha quando ela estava aqui na aba notas. Então, tem seus pontos positivos ter ela nos dois lugares e tem seus pontos negativos ter ela só aqui. Mas ter ela só aqui também tem os pontos positivos, que dá menos trabalho de criar macro para o todo. Então, um meio que compensa o outro, a gente tem que ver o que a gente prefere fazer. Como eu falei, as duas primeiras eu fiz tanto na aba notas quanto na movimentações, te mostrando como utilizar uma ou outra, e as outras eu utilizei só a aba movimentações. Agora, posso vir aqui, copiar essa fórmula e colocar ela onde? Aqui na aba cotações também, então, ó, aqui na aba cotações, que aqui ele vai estar bonitinho. Essa fórmula tem que arrastar para baixo aqui, ó, arrasta aqui para baixo. Posso vir aqui, ó, arrastei aqui para baixo e dar erro para a fórmula para dar 3. Lógico que vai dar erro porque essa ação não existe. Então, a gente pode vir aqui, excluir essa ação, ó, Ctrl menos, vem aqui em resumo, tá aqui, ó, posso excluir essa última linha, beleza, tá tudo certinho. Tipos, tem aqui, resumo, tá tudo bonitinho, posso ocultar aqui agora, botão direito, ocultar, chego aqui, ocultar, ocultar aqui também. E agora sim, eu tenho tudo que eu precisava. Agora sim, toda a minha tabela de resumo está direitinho, cotações está direitinho, nas opções eu tenho tudo o que é e o que é cada um dos ativos. E aqui eu consegui criar minha macro de IPO e subscrição. E se eu colocar a observação, ele vai colocar em cada uma delas. Ficou um pouquinho grande, porque a gente tentou pegar todos os casos possíveis, mas lembra, sempre que é macro, a gente tem que fazer esse tipo de coisa. Espero que tenha gostado dessa aula e de toda a série que você está vendo até agora. Tem bastante coisa aí vindo pela frente. Lembra de fazer aquilo que eu sempre te peço. Se você chegou até o final dessa aula, deixa aqui aquela hashtag até o fim, Diego. Então, hashtag até o fim, Diego. Hashtag que a gente roubou do Alon. E também, lembra de deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho que aí você não perde vídeo nenhum. E te vejo no próximo vídeo da nossa série.